Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo entendia Jesus? E os Espíritos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos cantar agora para vocês uma proposta de exercício do perdão através da canção Perdoa. Perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Meus amigos, ensina-nos o Evangelho. A caridade mais fácil de todas é a esmola. Porém, existe uma muito mais difícil e, consequentemente, mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para colocar a nossa paciência à prova. O sacrifício mais agradável a Deus é ressignificarmos o nosso próprio ressentimento. Perdão acalma, serena a alma, emagrece, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada nos acontece em vão. Mostra outra face. Vamos lá comigo? A face do perdão, perdoa. Boa noite a todos. Bem-vindo mais uma vez à nossa reunião. Boa noite também para todos que se encontram nas suas casas, os conectados através do YouTube. Então, para nós darmos início
a nossa reunião da noite de hoje, eu vou ler uma página aqui do nosso livro Vida Feliz, é a mensagem 129, e ela nos diz assim: ainda há tempo de recompores uma situação infeliz que estás para trás. Enquanto estar no caminho com o outro, há oportunidade para refazer e corrigir. Se ele não aceitar a tua disposição, o problema já não é teu. Enquanto, porém, não te disponhas ao ato nobre, permanece em débito. O mau momento ocorre sempre. A manutenção dele é opcional do capricho humano. Então, depois de tão linda página, vamos nesse momento elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e falarmos assim: querido amigo Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, a fim de te agradecer a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Obrigada, querido Jesus, por todas as vezes que tu estás sempre pronto a nos amparar e a nos ajudar nas nossas necessidades. E nesse momento, Senhor, pedimos por aquelas pessoas que neste momento passam pelos nossos pensamentos, por aquelas pessoas que se encontram neste momento, Senhor, em situação difícil. Estendemos o nosso pedido, Senhor, também à nossa comunidade, aos lares. E também, Senhor, como eternos pedintes que somos, pedimos pelo nosso irmão João, que será o portador da mensagem da noite de hoje, que ele possa estar sendo amparado e protegido pelos trabalhadores do bem. E nesse momento, Senhor, pedimos por aquelas pessoas também que estão nos seus lares neste momento, que elas possam estar recebendo igualmente de Ti, Senhor, todo o carinho e proteção. Obrigada, Senhor Jesus. Envolva aqueles irmãozinhos desencarnados que se encontram, envolva também aqueles irmãozinhos desencarnados que se encontram próximos às pessoas que dentro dos seus lares se encontram. Enfim, Senhor, te pedimos neste momento que, em nome de Paulo e de Madalena, mas acima de tudo, em nome de Deus, a permissão para darmos por iniciada o estudo da noite de hoje, na Tua santa e abençoada paz. Que assim seja. Então, como é de praxe, né? Esse mês mudou o tema, mês de novembro, e o tema desse mês é obsessão, um código a decifrar. E hoje, nosso irmão João nos trará reconcilia-te com o teu adversário. Passamos a palavra a ele para que possa nos trazer a mensagem da noite de hoje. Uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande, né? Quando nós temos a oportunidade, né, de utilizar a nossa palavra dentro daquilo que temos aprendido na doutrina espírita. E estamos vendo assim, irmãos que não estiveram a semana passada, né? Quando a nossa irmã falou sobre o tema, né, obsessão. E sabemos que a obsessão era uma das coisas que mais preocupava o nosso codificador, dado a importância, né, e também o escolho que seria a obsessão na divulgação da doutrina espírita. Então, semana passada, a nossa querida irmã Tatiana, ela fez um esboço, né, delineou, né, deixou bem claro, inclusive no final de sua fala, ela nos indica um livro, Estude Vida, do nosso querido Chico Xavier e Valdo Vieira, e com 9 recomendações para que nós pudéssemos observar quando estávamos possivelmente sendo alvo de algum processo obsessivo. Achei muito interessante e está gravado, né? Está aí à disposição de todos, podemos consultar através do YouTube, mas gostamos muito, né, do tema, né, obsessão, um código a decifrar. Parabenizamos aí a direção da casa, que realmente
É um código a decifrar. A obsessão, apesar de nós termos uma literatura farta na nossa doutrina espírita, mas ainda lidamos com muita dificuldade nessa temática. E nós ampliando, né, o pensamento, aquilo que a Tati veio nos trazer, nós gostaríamos de trabalhar com número para que nós pudéssemos ter uma ideia, né? A nossa casa planetária, segundo informações dos espíritos, abriga no seu bojo uma quantidade de 28 bilhões de espíritos. Sendo que desses 28 bilhões de espíritos, 7 bilhões e 700 mil se encontram encarnados. Quer dizer, se encontra nas condições igual a nós, num corpo de carne. E os 14 restantes, né? Aliás, os 21 restantes, estão no mundo espiritual. Então nós sabemos aí aonde se encontra essa outra quantidade de espíritos que se encontram fora do corpo. Como nós sabemos que o nosso planeta é um planeta de prova e expiação, e ainda temos uma propensão no estágio que nos encontramos para o mal, sabemos que uma grande parcela desses espíritos se encontram ligados ao nosso psiquismo, convive conosco no nosso dia a dia, tanto que o apóstolo Paulo nos informa numa de suas cartas que nós estávamos sempre cercados por uma multidão de testemunhos. Está lá em Paulo. Então, por que eles estão ligados? O Emmanuel, né, muitas das vezes eu gosto muito do prefácio do Emmanuel, ele tem cada pérola. Nesse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, logo no início de sua fala, no prefácio, o Emmanuel nos surpreende com as seguintes palavras: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os portes do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram as civilizações, refundiram povos, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Esse livro é de 1946. Então, Emmanuel veio nos alertar que, infelizmente, a nossa educação, principalmente no campo religioso, é deficitária, porque nós ainda adentramos, né, os pórticos da sepultura com as mesmas dúvidas dos romanos, dos persas e dos egípcios. Então, percebemos que a nossa evolução no tocante ao contato com o mundo espiritual ainda é bastante deficitária. O nosso querido, né, irmão Albano Metelo, aqui numa passagem do livro, né, propriamente aqui na mensagem, né, no Santuário da Bênção, rapidinho, né, nós vamos fazer um comentário, que o André Luiz ia vir com um grupo, né, Padre Hilário, com Dionísio e mais 2 companheiros fazer um trabalho de socorro na crosta, né, e eles foram, né, convidados pelo Dionísio para que eles fossem participar de uma palestra, né, desse grande lidador das regiões da crosta planetária, e eles foram ouvir a palestra, né? E então esse nosso irmão Albano Metelo, ele vem, né, trazer para as pessoas o quanto ainda, né, é difícil o trabalho nas regiões de dor e sofrimento. Como nós sabemos, a Terra, né, a nossa casa querida, tem várias circunstâncias, né, de vibrações evolutivas. Temos as regiões superiores, temos as regiões da crosta próxima à nossa, onde nós encontramos muitas, né,
colônias espirituais. Uma das mais famosas é a Nosso Lar, mas tem a Renascer, tem Amigos da Dor lá em Goiás, temos inúmeras, dezenas ou talvez centenas de colônias preparando os espíritos para um novo retorno ao mundo espiritual. Mas existe aqueles seres, ligados ao nosso psiquismo, ligados às nossas atividades diárias, que perdem o corpo físico e continuam vivendo como se vivo fosse. Estão aí, dentro dos nossos lares, nos nossos trabalhos, nas nossas agremiações, nos bares, nos clubes, nos estádios, estão aí, em números bastante numerosos e influenciando-nos, muitas das vezes, no nosso cotidiano. Então, a obsessão, muitas das vezes, a gente vê, como o lado negativo. Não, mas a obsessão tem o seu lado positivo também, porque através da obsessão, muitos de nós iremos te libertar de muitas amarras espirituais. Então, o Albano, ele vai narrando, dizendo que nós encarnados desconhecemos profundamente, como é a vida naquelas regiões purgatoriais, naquelas áreas de sofrimento. Muitos de nós temos muita dificuldade em acessar essas regiões porque nós, devido às nossas condições espirituais, não teríamos condição. E ele sai narrando, inclusive mostra quadros para aqueles ouvintes, que eram várias caravanas, eram centenas de caravanas. No Templo da Bênção, um local muito grande, abrigava centenas de caravanas que estavam vindo em socorro, principalmente para ajudar os desencarnados e a nós, espíritos no corpo de carne. E eu fiquei assim, muito emocionado, quando em determinado momento, ele, assim, no auge da sua humildade, ele relata, eu não sei, ele mostrando os quadros de sofrimento e dor, e ele faz uma própria revelação da sua própria intimidade. Não sei se vocês sabem, mas os meus pais terrenos da última encarnação se encontram nessas regiões de dor e sofrimento. Então ele estava ali, era um campeão, aureolado, diversos títulos de ajuda nas regiões inferiores, e ele diz, na humildade, que os próprios pais deles ali se encontravam. E ele vai mostrando quadros vivos, e você vê como é que ele é avançado, muitas das coisas já chegaram até nós, mostrando que hoje a gente vê através da internet aquelas pessoas se debatendo, aquelas criaturas se degradando, encarnado e desencarnado, ele mostrando aqueles quadros vivos, Então, para você ver como, muitas das vezes, a gente fica olhando e pensando que essas regiões ficam longe de nós. E ele vem nos afirmar que muitas dessas regiões estão mais próximas do que nós imaginamos. Muitas das vezes, nessas aglomerações, nos bares que nós vemos aí, em muitas atividades, em determinadas regiões de aglomeração de criaturas, e o próprio, há uma riqueza muito grande nos livros de André Luiz, falando, narrando para nós o que acontece naquelas regiões, aonde as pessoas, por motivo de desconhecimento, e mesmo no momento de irreflexão, se lançam naquelas atividades aonde entra em comunhão com esses seres bastante enfermos. Então, o nosso tema nos vai trazer assim informações muito importantes. Mas o nosso tema, nós falamos a respeito dessa obsessão, um código a decifrar, mas o nosso tema da noite é reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. E nós sabemos que isso se encontra em Mateus,
né, capítulo 5, 25. Nós vamos pedir licença a vocês e ler, e depois nós vamos dizer de onde que se encontra esse conteúdo. Reconciliai-vos o mais depressa possível com os vossos adversários, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, porque daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último cetil. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Vocês sabem de onde foi extraído isso? Ninguém lembra? Isso está no Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, né, como vocês devem bem lembrar, foi aquele, né, o primeiro discurso, logo no início da tarefa de Jesus, que ele subiu ao monte. Estão lembrados? E o Sermão do Monte, né, foi um dos trabalhos, né, tão bonito, né, que Jesus nos trouxe, que Mahatma Gandhi, esse espírito de escola, em determinada feita, ele nos diz que se houvesse um grande incêndio na terra e se fosse queimado todas as obras sacras e só salvasse o Sermão da Montanha, nada estariam perdido. Então, para vocês verem, né, o conteúdo que está, né, inserido no Sermão do Monte. E nós não vamos, né, falar no Sermão do Monte, mas vamos fazer algum comentário sim sobre ele. E esse próprio Mahatma Gandhi diz que em determinada feita ele foi convidado para um encontro ecumênico, onde tinha várias autoridades do clero e de outras religiões. Em determinado momento, né, uma das autoridades do clero se referiu ao Gandhi e perguntou ao Gandhi, né, como é que o cristianismo poderia ter uma maior propagação dentro da Índia, né? Como vocês sabem, né? O Gandhi era indiano, né? E o Gandhi virou para essa autoridade e falou assim: realmente o cristianismo entraria com mais pujança na Índia, primeiro, se vocês retirassem as aberrações que nele foi colocado. Segundo, se vocês pudessem se comportar como Jesus, se vocês seguissem o exemplo deles, aí certamente teriam uma ação muito grande dentro da Índia. Então vocês veem a resposta, né, clara, precisa e contundente. E o Sermão da Montanha, ele é muito interessante, que segundo, né, a gente tem informação, só Mateus e Lucas é que faz referência ao Sermão da Montanha. O João, ele não faz referência, né? E Marcos também não faz referência. Só que Mateus, ele é bem meticuloso, ele fala no Sermão da Montanha, inclusive 3 capítulos, né? Então o Sermão da Montanha é bem detalhado no Mateus. E o Mateus, o Sermão da Montanha, diz que subiu uma multidão. Que multidão é essa? Então, Jorge Lahar nos informa que essa multidão, ela se formava primeiro dos excluídos, das criaturas sofridas, né? E daquelas pessoas que eram bastante pobres. Segundo, das autoridades, né? Os sacerdotes. E terceiro, dos ricos e dos poderosos. Então, existia naquela assembleia, para ouvir o Sermão do Monte, 3 praticamente situações da sociedade: a dos sacerdotes,
a dos ricos e dos poderosos e dos pobres, né, e desgraçados, como ele diz. Então, uma coisa que nós temos que observar, que Jesus ele surgiu, né, de forma assim muito rápida, né? Apesar de ser anunciado principalmente pelo profeta Isaías há 700 anos atrás, mas já 400 anos praticamente não se falava mais. Mas Isaías foi o que mais trouxe detalhes e pormenores como seria, né? Então Jesus surge, né? Um galileu que não tinha assim uma família influente na sociedade, né, judia, não era conhecido, né, filhos de camponeses, só que chamou a atenção, né? Ele surge e logo, né, com suas primeiras atividades, ele começa a arrebanhar uma quantidade muito grande de adeptos. Isso, né, para os sacerdotes, eles, né? Então já naquela época, já existia, né, o que hoje nós chamamos de serviço de inteligência. Então, os próprios sacerdotes, né, tinham, né, seres infiltrados acompanhando as pregações de Jesus para ver se ele, né, iria contrariar a lei mosaica. E os romanos também não estavam desatentos, também o acompanhavam. Então, e os ricos e os poderosos também tinham infiltrado. Então, no Sermão do Monte, né, Jesus, quando vai fazer essa pregação, ela tinha praticamente, né, 3 públicos ali presentes, né? E a primeira fala de Jesus, ele se refere às criaturas mais pobres, às pessoas enfermas, as pessoas que ali estavam, que eram praticamente, né, a parte mais infeliz, mais pobre, mais empobrecida daquela população. Tanto que as suas palavras primeiro é o quê? As bem-aventuranças. Então ele se refere àquele povo mais sofrido, né? Depois ele se refere, a sua segunda fala, ele vai se referir aos ricos e aos poderosos, né? E aí ele chama a atenção, né, falando para que eles atentassem, para que tivessem muito cuidado quando fizesse o bem, para que não ostentassem, para que pudessem fazer o bem, né, sem fazer muito alarde. E outra coisa que ele chama a atenção dos ricos e poderosos, que não acumulássemos riquezas sobre a terra, porque na terra tudo é passageiro. Quando partimos, dara daqui levamos. E terceiro, a fala do Sermão da Montanha é chamando a atenção dos sacerdotes para o orgulho e para a vaidade. E bate forte, né? Principalmente quando Jesus fala para eles para que eles tivessem muito cuidado com a hipocrisia, né? Para que eles tivessem cuidado em passar uma informação para os seus, né, ouvintes, mas que não cumpriam aquilo que eles falavam. Então o Sermão da Montanha é muito rico e é uma coisa que a gente tem que estar sempre olhando, porque ali é um remédio, é um medicamento para as nossas almas. E agora nós adentramos, né, para o nosso tema, né, do reconcilia-te com o teu adversário. Aí nós colhemos aqui umas informações, eu acho que é importante para que nós possamos refletir, né? Nós somos atraídos pela lei de sintonia. Semelhante atrai semelhante. Então, nós temos faixas, né, vibratórias nas quais nós transitamos de acordo com as nossas paixões. Paixões essas, né, positivas ou negativas. Nós emitimos ondas eletromagnéticas para entrar em contato, para atrair ou para repelir, né,
essas ondas, elas vão fazer com que nós nos sintonizemos, né, com os nossos amigos ou com os nossos inimigos. Muitas das vezes, são essas sintonias que vai nos aproximar, né, que vai fazer com que essa sintonia, os nossos inimigos, os nossos desafetos do passado, acabem nos encontrando. Então, essa faixa, né, essa lei, né, essa sintonia vibratória, todos nós a possuímos. Então, nós atraímos ou repelimos. Então, muitas daquelas criaturas a qual nós infelicitamos, através dessa lei da sintonia, que vão nos localizar, que vão nos achar, né? Muitas das vezes, né, vão ter dificuldade por causa da nossa vestimenta física, mas pela lei da sintonia acabam nos encontrando. E dando, né, prosseguimento, né, o Divaldo Pereira Franco nos informa, né, dizendo que a função do Espiritismo é guiar o indivíduo numa ética de sabedoria, torná-los uma criatura melhor, fazê-los cidadãos, indivíduos comuns em meio de todos, porém diferentes na sua conduta, né? Então, Divaldo nos afirma que nós não vivemos atualmente uma crise individual, nós vivemos uma crise, não vivemos numa crise mundial, vivemos numa crise individual, né? O indivíduo é que está em crise. Indivíduos vazios que perderam objetivos essenciais da vida se comunicam com outros indivíduos vazios, como então num estado mórbido de pessimismo em qual todos nós estamos vivendo, né? Então, nós temos assim que observar a nossa sintonia, né? Com o qual nós estamos nos sintonizando. Isso é muito importante, nós atentarmos por esse detalhe. E o nosso querido Chico Xavier, no roteiro de estudo que nos passaram, ele diz assim: a obsessão nem sempre é o mal que nós imaginamos. Foi através dos problemas obsessivos de uma de minhas irmãs, que ficou completamente restabelecida, que cheguei ao conhecimento do Espiritismo. De tudo precisamos extrair o melhor. Sempre que enfrentarmos na família este ou aquele problema, necessitamos saber decifrar a mensagem que a vida nos está nos enviando. Quantos de nós nos chegamos na casa espírita através da obsessão? Sabemos que uma grande maioria, né, de nós aqui chegamos na casa espírita, né, através de processo obsessivo. Nós mesmos, né, como é que nós fomos procurar a doutrina espírita? Porque nós tínhamos problema com o nosso papai, né? Nosso papai não podia fazer uso de álcool, né? E quando ele fazia, né, os espíritos, né, incorporavam nele e a nossa casa ficava bastante conturbada. E isso nos levou, né, a procurar auxílio. Foi quando nós encontramos lá o Paulo Estevam, que a nossa irmã conhece bem, né? E lá no Centro Espírita Paulo Estevam foi que nós começamos a tratar do nosso papai, e ali tivemos contato com a doutrina espírita e conseguimos assim, né, levar a doutrina espírita para a nossa família. Aí temos nossa querida maninha, a Helena, né? Pelo menos das 4, 2 nós conseguimos pescar para a doutrina espírita, né? E nós sabemos, né, que Deus, né, na sua sabedoria, ele tem mecanismo, né, para nos corrigir, para fazer que nós façamos a nossa evolução. E um dos mecanismos, né, que Deus se utiliza, né, como nós falamos ali, né, ide e reconciliai-vos, né,
com o seu adversário, quando estás a caminho, aí, né, Mateus vai falar justamente sobre o que, né, que Jesus veio nos trazer. Falar sobre o perdão. Né? E na nossa vida diária, nessas múltiplas existências, né, nós temos centenas, talvez milhares de encarnações. Quantos inimigos nós contraímos nessas variadas existências? Nós não temos noção. Né? Muitos de nós, às vezes, nos queixamos, né, de processo obsessivo. Muitas das vezes, nós estamos fazendo esse pagamento em suaves prestações. Né? Então, como nós temos muita dificuldade, né, no tocante ao perdão, então, com o meio que Deus, né, fez para que nós pudéssemos, né, nos acertar para com os nossos desafetos. Aonde é que esses desafetos vêm ao nosso encontro? Aonde? Dentro de casa. Fala alto. Dentro de casa. Na família, né? Então não tem como, né? Então nós temos muita dificuldade, né, em perdoar. Nós temos uma dificuldade muito grande, né, a todo momento. E aí nós temos um texto, até nós traímos de uma palestra de Jorge Elahá, e que nós achamos muito interessante. Ele diz então, a minha família de hoje, ela é formada por espíritos que a gente muito provavelmente conheceu ontem. E esses espíritos que conheci no ontem podem ser amigos do ontem, que estão em casa hoje, mas também podem ser inimigos do ontem, que estão em minha casa hoje. Então, a doutrina espírita diz que esses espíritos, que no passado eles eram nossos inimigos, nossos desafetos, eles produziram em nós dois tipos de sentimentos. Ou eles podem produzir em nós dois tipos de sentimentos. Ou eles produziram ódio, ou eles produziram mágoa. A gente tem mágoa de quem amava ou que a gente ama. E esse amor foi profundamente ferido em comportamento que a gente não esperava. A gente só tem mágoa de quem ama. Tá? Já o ódio é quando não teve, a pessoa me fez alguma coisa ruim. Então tem dois tipos de sentimentos, né? Muitas das vezes a gente ama uma determinada criatura, né? Ama mesmo, e aquela criatura nos magoa. E no momento em que nós ficamos magoados, isso cria um laço de desafeto, né? Não é possível? Ficamos, né, tão tristes, tão chateados, nós não esperávamos que aquela pessoa produzisse, né, aquele gesto conosco. E aí ficamos magoados, né? E essa mágoa traz ressentimentos. E essa mágoa, ela tem que ser desfeita em algum momento. Então, essas criaturas, muitas das vezes, irão retornar a conviver conosco. Muitas das vezes, a gente acha que essas criaturas estão, né, no nosso núcleo familiar. Nem sempre. Muitas vezes é aquele colega de trabalho difícil, né, que a gente está sempre, né, é o vizinho, né, pessoas que a gente encontra, né, e às vezes tem uma convivência e vê que aquela convivência não é afetuada. Então, Deus arruma um jeito de nos, né, colocar um jeito de nos aproximarmos daquelas criaturas. O nosso querido Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele nos afirma que uma parcela muito grande dos casamentos na Terra são provacionais, na sua grande maioria, justamente porque esses casamentos, né, são aquelas criaturas, né,
Então a gente vê que no início do casamento, do namoro, é uma coisa maravilhosa, uma coisa empolgante, e depois na convivência, no dia a dia, os anos vão passando, as rusgas vão surgindo, né? E muitas das vezes, quantos casamentos, né, acabam em verdadeiros laços de ódio, né? Quantas separações, né, acabam até, muitas das vezes, dando origem até crimes hediondos, né? E ele prossegue. Aí no tocante ao ódio, aquelas pessoas a qual nos prejudicamos, eu não tenho o forro do amor por baixo do mal feito, mas a gente volta à pergunta, por que Deus, né, que nos ama tanto, traz para dentro da casa uma pessoa difícil para a gente conviver? Por quê que Deus traz, né, para dentro de nós? Porque nós tivemos dificuldade no perdoar. Então é o único mecanismo, é o único meio que Deus se utiliza para que nós venhamos a nos acertar. Porque dá uma sensação de que Deus está querendo a nossa desgraça. Porque Ele coloca uma pessoa tão complicada, presente para viver? Meu Deus do céu, como é que pode? E a doutrina espírita diz que o objetivo de Deus, quando nos oferece um laço de família difícil, é para que a gente desenvolva virtudes que ainda não... para que a gente desenvolva virtudes que ainda não tem. Então, quer dizer, muito desses laços difíceis, Deus não está nos castigando, mas justamente nos corrigindo para que nós possamos desenvolver determinadas virtudes. Porque como é que nós atingiremos a perfeição? Só adquirindo a virtude, né? Só adquirindo o amor. Porque é impossível a gente ser feliz sem amor. Se eu tenho ódio de uma pessoa, pronto, eu já não sou mais um espírito marcado para a felicidade. E enquanto eu guardar ódio, enquanto eu guardar mágoa, eu não acesso à felicidade. Então, esses dois agentes, né, o ódio e a mágoa, nos impedem de nós galgarmos patamares mais elevados. Então, o que faz Deus? Observando esse fenômeno, de onde as pessoas não gostam de nós, aonde existe, né, existe fé nos relacionamentos. Ele diz, vocês precisam nascer juntos para que consigam se resolver. O que Deus está nos propondo, ao nos entregar um parente difícil, é permitir que a gente se resolva. Vou repetir o que eu disse. É para que a gente se resolva. Não é para resolver o outro. Porque muitas das vezes nós queremos resolver o problema do outro. Mas não é para resolver o problema do outro. Era para resolver o nosso problema. E muitas das vezes a gente esquece. Nós estamos sempre querendo corrigir o outro. No entanto, nós é que temos que nos corrigir. Porque quem tem que resolver o outro é o outro, não somos nós. Né? O problema do outro é do outro, não é nosso. Eu vou resolver a mim mesmo e não guardar ódio, de não guardar mágoa, de não guardar ódio, de não guardar mágoa e não querer matar a pessoa, de não desejar o mal para a pessoa, e para isso que Deus nos coloca em família. Então a família, né, essa ideia genial de Deus, né, essa invenção genial de Deus, é justamente para que nós possamos nos acertar perante, né, a justiça divina. Então não é outro objetivo. Deus não quer a nossa infelicidade. Qual pai que quer, né, que dá uma pedra para o seu filho? Então Deus quer a nossa felicidade. Então esse instituto familiar, né, e aí eu vos pergunto, como é que nós estamos? Não é para que ninguém responder, né? Como é que estamos, família? Como é que estão os nossos laços familiares? Como que nós temos convivido com aqueles que estão ao nosso lado?
é uma reflexão, né, que vocês possam levar para os seus lares, né, meditar, né, não só no núcleo familiar, aquele núcleo, né, de dentro de lá, mas como está, né, porque a família, como nós dissemos anteriormente, não é só aqueles que convivem conosco nas quatro paredes, mas aqueles a qual nós estamos ligados diariamente, convivendo, né? E aí eu vos pergunto, e como é que está aqui a nossa família? Paulo Digo, como é que é Jorge? Paulo Jorge que fala bonito. Paulo de Magdalena. E aí, como está sendo a nossa relação, né, de convívio, de fraternidade, de carinho? Porque nós somos uma família. Sabemos que somos uma família ampliada, somos uma família expressiva. E não sofremos processos obsessivos? Claro que sofremos, né? Uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, principalmente no nosso contato, é com melindre, né? Um agente altamente pernicioso, que muitas das vezes nos afasta da casa espírita, né? Muitas das vezes, fulano passou por mim, não falou comigo, fulano não me cumprimentou, umas coisas assim tão sutis que a gente vai acomodando no nosso pensamento e basta uma contrariedade e a gente se afasta da casa espírita. E nos nossos lares familiares também, muitas das vezes a gente se afasta, a gente às vezes não está no bom momento e às vezes aceita determinada sugestão e acabamos sendo influenciados por aquelas criaturas, né, a qual nós estamos ligados e que não quer, né, que nós passemos pelo nosso processo evolutivo. Nós aqui na página, nós recebemos uma página muito interessante. Cadê? Obsessores. Essa página foi nos enviada pela direção de estudo. Ela diz assim, né? Obsessor, em sinomia correta, quer dizer aquele que importuna, né? E o obsessor importuna, realmente, né? É aquele que importuna, né? Mas também é aquele que faz muitas das vezes a gente despertar para uma nova realidade, para uma nova forma de viver. Vai dizer assim, no procedimento de semelhante criatura, a antipatia com que se segue é semelhante ao vinho do aplauso convertido em vinagre da crítica. Daí a necessidade de paciência constante para que regenere na atitude. Uma coisa que a gente não observa muitas das vezes, nós temos um tipo de vida e a gente resolve mudar. Principalmente quando a gente começa a adentrar no conhecimento, né, da doutrina espírita, né, e ela nos convida da nossa reforma moral, né, nos convida, né, e nós sabemos que a reforma íntima é uma coisa muito difícil, muito doída, muito dolorida, requer de nós muito esforço, muita renúncia, e muitos daqueles companheiros nossos que estavam naquele convívio conosco e vê a nossa mudança, eles mudam. Eles mudam, né? Acham que a gente já está diferente, que a gente está metido, né? Que a gente já não frequenta aquele tipo de ambiente que frequentava anteriormente. Determinados hábitos nós deixamos, né, de proceder e isso cria, né, uma situação e eles que eram nossos afetos, muitas das vezes se tornam desafetos, tanto material como espiritualmente. Aqueles espíritos que nos acompanham, que estão acostumados com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos mentais equivocados, e nós resolvemos mudar,
eles também se ressentem. E muitas das vezes, até nas nossas reuniões mediúnicas, eles reclamam que a gente mudou, né, Jorge? Que a gente está diferente, né? Que a gente agora está com capa de ovelha, mas que nós continuamos lobo. Eles vêm reclamar, né? Que a gente agora está mudado, mas que a gente não mudou nada, que a gente continua sendo aquela pessoa indesejável. E aí, né? Mete, né, couro em cima da gente, e é verdade, eles não estão errados não. Né? O desafeto, né, o obsessor, ele vai mesmo na nossa ferida, e a gente não gosta, né? A gente gosta do amigo que, né, passa a mão por cima da gente, mas o obsessor, muitas das vezes, ele catuca a gente lá onde a gente tem necessidade e aonde a gente precisa se curar. Ele mexe em determinadas feridas, né, que estavam temporariamente esquecidas. Aí ele prossegue, né? Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Muitas vezes, eles estão rotulados com belos nomes. Veste a roupa carnal e chamam-se pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou companheiros familiares na lareira doméstica. Achei interessante, né? É o Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele diz, né? Então, muitas das vezes estão rotulados com belos nomes. Olha só, aparece na condição de pai, né? Tem pais aí muito severos com os filhos, né? Mães muito severas aí. Vestem a roupa carnal e surgem na condição de pai, ou de mãe, de esposo, ou de filho, ou de filha, ou de sobrinho. Então foi o que nós falamos anteriormente. Eles estão aí ao nosso lado. E na mesma pauta, surpreendemos desafetos desencarnados que compartilham conosco da nossa faixa mental, induzindo-nos, muitas das vezes, à criminalidade em que ainda persiste. São aqueles irmãos a qual nós estávamos vinculados anteriormente a projetos equivocados, e eles não se conformam que nós tenhamos reencarnado e eles não. Eles, né, se sentem que foram alijados, né, e que nós agora estamos na condição. Muitas das vezes a gente não percebe, mas o projeto de estarmos reencarnados muitas vezes a misericórdia divina nos proporcionando esse bem-estar. Que, como diz o Albano Metelo no livro Obreiros da Vida Eterna, muitas das vezes nós estamos sofrendo tanto no mundo espiritual, em regiões de tão grande sofrimento, que muitas vezes o mergulho no corpo físico é um ato de misericórdia divina, para que nós possamos, pelo menos temporariamente, ter um pouco de sossego. Então, muitas das vezes a gente não observa, nós ficamos reclamando da nossa existência, reclamando da vida que nós levamos, e nós estávamos no mundo espiritual numa condição muito ruim, muito difícil. Então a gente não atenta. Muitas das vezes a gente vai lá no Vicente Moretti, vê aqueles companheiros totalmente alienados, a gente fica, né, compadecido, a gente fica chocado, a gente fica tocado, mas aquilo ali é um processo da misericórdia divina em prol daqueles companheiros que estavam no mundo espiritual em condição de sofrimento muito maiores, e agora que estão ali alocados naquele corpo ali, muitas das vezes, vivendo uma vida vegetativa, mas muitas das vezes até sendo preservado do assédio espiritual a qual eles estavam vinculados. E muitas das vezes a gente não atenta. Então temos que privilegiar, temos que agradecer a Deus a nossa situação de encarnados. Mesmo nós sabemos, atravessando em famílias complicadas, né,
convivemos momentos muito difíceis, mas mesmo assim estamos numa situação muito melhor. E muitas das vezes a gente só reclama, né? Só blasfema e não percebemos que nós estamos altamente sendo beneficiados pela providência divina, estando num corpo de carne. Então, né, muitas das vezes, nós recebemos os irmãos em desalinho moral de ontem com um espírito de paz e entendimento. Acusá-lo seria o mesmo que alargar a ulceração com novos corpos. Crivá-los de reprimenda expressaria indução lamentável em que se desmereça ainda mais. Revidar-lhes a crueldade significaria comprometer-lhes a culpa maiores. Então, que nós tenhamos mais paciência com esses nossos irmãos que estão convivendo conosco e muitas das vezes, irmãos difíceis, vivendo em total desalinho, e muitas das vezes a gente se perde na revolta, né? Muitas das vezes a gente toma atitudes bastante severas, né? Então, queridos irmãos, que nós possamos meditar, né? Se estamos convivendo num momento, né, em que estamos atravessando situações em que convivemos com irmãos muito difíceis, né? Hoje nós vemos muitas famílias lidando, né, com filho, com filha, principalmente em processo de alcoolismo, processo de drogas, né? E o número cada vez aumenta, né? Nós vemos aí, basta você abrir a tela da televisão, os relatos, né? Vemos que principalmente a droga, né? Ela aumentou, né? Em números alarmantes. A gente vê cada vez mais pessoas dependentes, né? Como se fugindo de si mesmo, né? Se envenenando através dos vícios. Então, se nós estamos convivendo em nosso lar com um irmão, com um filho ou com uma filha, ou com um parente, que possamos, né, ter carinho, né, rogarmos a Jesus ajuda para que Ele possa nos sustentar, para que não venhamos trazer mais prejuízo ainda para esses irmãos, que eles estão necessitando de afeto, de carinho, de compreensão, e não dos nossos, né, das nossas reclamações e da nossa ira para com eles. E caminhando, né, para o nosso trabalho, da nossa reunião, nós buscamos assim, né, na nossa tela da memória, aqueles espíritos, né, e que nesses momentos é que nós vemos como Jesus, né, é importante para as nossas vidas. E nós buscamos assim na nossa tela da nossa memória alguns espíritos que deixaram mensagens belíssimas, né? Espíritos que se redimiram, né, através da dor. Lembramos, né, do livro A 2000 Anos, da Lívia, né? Esse ser maravilhoso, que naquele momento, né, ela tudo fez para que pudesse ajudar a Jesus, para que ele não pudesse, né, morrer da forma que morreu, mas esgotado todos os esforços, né, ela retorna para o seu lar, né, e da casa que ela morava, da janela de sua casa, ela conseguia vislumbrar, né, o Monte da Caveira lá, também conhecido por Gólgota, né. E naquele momento, quando ela se deparou com aquelas 3 cruzes, né, ela entrou em oração e ela começou, né, a rogar, né, a Deus, né, por aquela situação desastrosa, né. E naquele momento ela entrou, né, em sintonia espiritual e saiu do corpo. E nesse momento ela pôde, naquele momento, né, em que Jesus acabava de ser executado, ela conseguiu, através do corpo astral, vislumbrar aquele fenômeno, aquela legião, né, de espíritos angélicos que estavam rodeando Jesus,
né? E ela ficou extasiada, né? Com aquela cena que ela se deparou. E aí ela, né? Ela procura buscar os olhos de Jesus e ela vê, né? Aqueles olhos serenos pousaram sobre os olhos dela. Olhos, né, de Jesus que transmitiam tanta ternura, né? E que ela parecia que os olhos de Jesus lhe diziam: filha, aguarda as claridades eternas de meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. E ela refletiu, né, sobre aquele olhar de Jesus, sobre aquilo que Jesus lhe endereçou, né, e aquilo foi marcante em todo o decorrer de sua vida. Outra passagem também que nós lembramos foi de Zaqueu, né? Zaqueu, né, quando Jesus falou para Zaqueu que iria pernoitar em sua casa, então, né, foi um momento também sublime, né, em que Jesus, chegando na casa de Zaqueu, diz para ele: Zaqueu, hoje a felicidade acaba de entrar em sua casa. Outra passagem também que nós lembramos foi da mulher adúltera, né? Um dia, né, de sol muito intenso em frente ao Sinédrio, aonde aqueles homens queriam apedrejar aquela mulher, e Jesus, né, depois de utilizar, né, de palavras bastante duras para aqueles homens que queriam apedrejar a mulher, passado aquele momento, Jesus, com um olhar muito dúcil, né, olha para a mulher e faz aquela seguinte pergunta, aquela célebre pergunta: mulher, cadê aqueles que te acusavam? E a mulher, né, levantando o olhar, diz: né, Senhor, não foi ninguém. E ele diz também: eu também não te condeno. Eu também. É que você não volte, né, a perdoar. E temos também os mentores de nossa casa, né, Paulo, Dimas e Madalena. Aquele momento, né, em que Paulo está, né, justamente na estrada de Damasco, atrás, né, de Ananias, né, e aquela luz muito intensa, né, ofusca Paulo, e Paulo, surpreendido com aquele clarão, ouve aquela voz que se tornou inesquecível, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo, ao cair da cavalo, dá tem tempo de dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E temos também outro personagem que é mentor de nossa casa, Dimas, né? Que Jesus, naquele momento do suplício, ele vira-se para Dimas e fala: Dimas, sei que você ainda irá passar por momentos muito tormentosos, mas depois de vencer a batalha, eu te prometo que estarei contigo. E por último, a nossa querida Madalena, né? Aquele olhar de Jesus para ela, aquele olhar cheio de ternura, depois daquela conversa tão fraterna, tão amiga, ele se vira para a Madalena, né, e faz apenas uma recomendação: mulher, não voltes a pecar. Então, queridos irmãos, é o que nós gostaríamos de trazer. Espero que essa vibração gostosa que nós sentimos neste momento possa envolver também os vossos corações, transformando as nossas vidas, possamos nós viver com mais alegria, com mais confiança, com mais certeza, na ajuda do nosso querido Mestre Jesus. Muito obrigado pelo carinho. Nós agradecemos ao nosso irmão João a mensagem da noite. E para nós terminarmos, eu estava folheando o livro Vida Feliz e eu anotei um trechinho muito interessante
lá da mensagem de 83, que ela nos diz assim: é sempre melhor recuperar-se do erro enquanto se está com a sua vítima ao alcance. E a gente sabe que muitas das vezes aquela vítima é aquela pessoa que está dentro do nosso lar, como nosso irmão falou, né? Às vezes no nosso trabalho. E a bênção da reencarnação nos propicia isso. A gente poder tentar consertar as coisas ainda aqui, né? Para que, ao a gente retornar, a gente tenha menos um inimigo. E nós pedimos agora àqueles irmãos, nós vamos agora passar para o momento da prece, que quiser fluidificar uma água, que possa pôr uma garrafinha de água, um copo ao lado de onde estiver. E nesse momento também, aquelas pessoas que quiserem estar aproveitando para tomar um passe, que elas possam neste momento mentalizar o seu protetor, que nós sabemos que todos nós temos, aquele nosso anjo da guarda, que ele possa neste momento colocar as mãos sobre as nossas cabeças e nós falarmos assim: querido amigo Jesus, obrigada, Senhor, por tudo isso que recebemos na noite de hoje. Obrigada, Jesus, por todas as vezes que nós necessitamos de Ti e Tu estás sempre pronto a nos amparar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade. Pedimos também, Senhor, por aqueles nossos irmãos que nos acompanham sem o corpo de carne, que eles possam estar neste momento também, Senhor, sendo envolvidos pelo Seu amor e juntamente conosco possam estar recebendo as vibrações de amor e paz que emana do Teu coração. Obrigada, Senhor. E nesse momento, pedimos por aquelas pessoas que lá fora estão, que necessitam do Teu amparo e da Tua luz. Estendemos o nosso pedido, Senhor, aos lares da nossa comunidade. Pedimos também por aquelas pessoas que neste momento desfilam pelos nossos pensamentos, que nos são motivo de preocupação. Obrigada, Jesus. Que a Tua paz e o Teu amor se faça presente em nossos corações. E nesse momento, em nome de Paulo, Dimas e Madalena, que são os mentores da nossa casa, mas acima de tudo, em nome de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos, na Tua santa e abençoada paz. Que assim seja. E agora vamos passar para o momento, né, dos nossos recados. Na nossa próxima semana, continuamos com esse tema, obsessão, um código a decifrar. E quem nos trará a semana que vem o nosso estudo será o nosso companheiro Jorge Camacho, com o tema Liberte-se. E quem está dirigindo a reunião será o Thales Cordeiro. Aqui nós temos mais 2 recadinhos, é sobre o nosso sebo, para aquelas pessoas que aqui estão. Ali fora tem alguns livros em exposição e esse aqui é um sebo aqui da nossa casa, que o grupo jovem toma conta desse sebo. Aquelas pessoas que desejarem algum livro lhe chamar a atenção, faz contato com o Gabriel e é bem baratinho, porque na verdade eles não têm nem preço. Você dá o preço. Você às vezes olha para aquele livro lhe chama a atenção, você sente vontade de ler, você chega para o Gabriel e faz uma negociação com ele lá, que eu tenho certeza que ele vai fazer um precinho bem camarada. Uma outra mensagem, um outro recadinho, é sobre o nosso grupo jovem, né? Aqui na nossa casa a gente tem um grupo jovem aos sábados, não são todos os sábados, essas reuniões são quinzenais. E a próxima reunião será no dia 22 do 11, às 17 horas. E com o tema será Racismo Estrutural. E o palestrante é um jovem lá do CERJ, chamado Igor Nunes. Diga-se de passagem, ele é maravilhoso. Pretendo até vir nessa reunião, porque realmente deve ser maravilhosa.
Então, para aqueles que assim desejarem, dia 22/11, às 17 horas, aqui na nossa casa, Racismo Estrutural, com o Igor Nunes. E nós gostaríamos também de fazer uma propagandazinha, é sobre esse cartaz aqui, ó, esse lindo cartaz. É sobre a Comerge e o ENEF. A Comerge é a Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. E o ENEF é o Encontro Estadual da Família Espírita. O que acontece? No período do Carnaval, esses dois encontros são executados para os jovens e para as pessoas que já passaram da idade de ser jovem, né? E as inscrições, elas vão começar a serem feitas a partir do dia 17, ou seja, na próxima segunda, né? E essa inscrição é um período curto, tá, gente? É do dia 17/10 ao dia 10/12. Aquelas pessoas que desejarem fazer essa inscrição, tanto jovem como aquelas pessoas que desejarem participar do ENEF, aqui nesse cartaz tem o código QR. Para quem estiver aqui, vai ser mais simples. Aquelas pessoas que estão nas suas casas e não tem como vir até aqui, acessa através do Google, né, o CERJ, e acredito que lá tem algum link que a pessoa possa fazer essa inscrição. É muito interessante. Tem o QR. Tem o QR, mas para quem está aqui, né? Para quem está em casa, aí... então, bem legal. Olha, gente, que cartaz lindo. E o tema é A Fé Move, a ação cristã abraça e transforma, tá? Aquelas pessoas que desejarem fazer a inscrição, fica de olho porque começa segunda que vem e vai até dia 10/12, ou seja, um período curto, né? Então é isso, a gente agradece a participação de todos. Fiquem com Deus, que Jesus esteja junto de vocês. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Nos despedimos daquelas pessoas que estão através do YouTube. E para nós que estamos aqui, passaremos para o momento do passe, tá? O passe não é obrigatório. Aquelas pessoas que não desejarem tomar o passe não tem problema. E nós gostaríamos de saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Tem alguém novo aqui nos visitando? Não tem, né? Então a gente só vai pedir para aquelas pessoas que forem tomar o passe, que elas se mantenham em silêncio, em oração, porque aquilo que a gente recebe lá, a gente já começa a receber aqui desde a Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz. Ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos
nos desejos.